No coração seco do sertão nordestino, onde a poeira engole as estradas e o sol castiga até a sombra das pedras, nasceu aquele que seria chamado de o Rei do Cangaço. O seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, mas poucos ousavam chamá-lo assim. Para a história e para o medo, ele era Lampião. Virgulino nasceu em 1897, no município de Serra Talhada, Pernambuco, em uma família de criadores de gado. Desde cedo demonstrava algo raro em meio à dureza da terra: inteligência. Aprendeu a ler, escrever e fazer contas, habilidades que para um filho do sertão eram quase um luxo. Mas nem o saber protege do destino quando a justiça é cega ou pior, corrupta. A juventude de Lampião foi marcada por disputas de terra, perseguições e injustiças cometidas por volantes, as forças armadas locais, a serviço dos coronéis. O momento de ruptura aconteceu quando seu pai, José Ferreira, foi morto covardemente pela polícia. Com apenas 20 anos, o jovem Virgulino trocou a caneta pelo rifle. Abandonou os caminhos do homem comum e ingressou no mundo do cangaço. E ali, entre jagunços e foras da lei, se revelou não apenas um bandido, mas um estrategista e um líder nato. Aos poucos, Lampião se destacou entre os cangaceiros. Sua mente fria e calculista era sua maior arma. Não era apenas violento, era metódico, tinha noções de tática, de guerra, de guerrilha, e organizava seu bando com disciplina quase militar. Cada movimento era pensado e cada emboscada cronometrada. Mas Lampião também compreendia o poder da imagem. Criou um estilo visual marcante: roupas de couro cravejadas de medalhas e bordados, cartucheiras em forma de X, cruzadas no peito, chapéu largo e aba caída, enfeitado com estrelas. Era vaidoso, e fazia questão de se apresentar como um comandante de guerra. Seu visual causava espanto, mas também respeito. E essa teatralidade era parte da sua tática psicológica. Rapidamente, o seu bando se transformou em uma verdadeira legião errante. Cruzava estados, se movia pelas trilhas escondidas do sertão, sempre um passo à frente das volantes. O bando atacava vilas, saqueava, combatia coronéis, enfrentava a polícia e desaparecia no mato seco antes que alguém pudesse reagir. Mas Lampião era mais do que um guerreiro. Ele compreendia o jogo político do sertão. Manteve correspondência com autoridades, padres e até com políticos. Em alguns momentos, chegou a receber proteção velada de coronéis que o temiam, ou que precisavam dele como força de intimidação contra inimigos. Essa dualidade era o que mais marcava sua figura. Em algumas cidades, Lampião era visto como herói. Distribuía alimentos, entregava roupas e punia aqueles que abusavam do povo pobre. Em outras, era o próprio demônio, cortava cabeças, torturava prisioneiros e queimava casas. Era impossível amá-lo sem temê-lo, impossível odiá-lo sem reconhecer sua inteligência. Mas por trás da lenda, havia o homem, e ele era mais complexo do que a imagem construída. Lampião era religioso, ou pelo menos supersticioso até os ossos. Carregava terços, lia a Bíblia e fazia promessas. Ao mesmo tempo, buscava proteção em benzedeiras, carregava patuás e confiava em rezas para espantar a morte. Era como se equilibrasse entre fé e feitiçaria, entre o céu e o inferno. E então, em meio à guerra, ele encontrou o amor. Maria Gomes de Oliveira. Ela se juntou ao bando por escolha própria. Abandonou o casamento, a vida comum, e se tornou Maria Bonita, a primeira mulher a integrar de forma oficial o grupo, e a parceria dos dois era forte. Ela não era uma simples companheira, era parte da estratégia, da confiança, do coração e da guerra. Juntos, formaram o casal mais temido do sertão. Mas nenhum império de sangue dura para sempre. Com o tempo, a idade chegou, a perseguição se intensificou, o bando começou a mostrar sinais de cansaço, e então, veio o fim. Em 1938, Lampião e cerca de 50 cangaceiros estavam acampados na Grota de Angicos, em Sergipe. Era madrugada, o local parecia seguro, mas alguém o traiu. As volantes, agora mais preparadas e bem armadas, chegaram sem aviso, uma emboscada fatal,
o tiroteio foi intenso mas rápido. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros caíram. E sem piedade os soldados decapitaram os corpos. As cabeças foram colocadas em latas de querosene com sal e levadas como troféus. Durante décadas, essas cabeças ficaram expostas em museus, como exemplo do fim da criminalidade. Mas o efeito foi o contrário. A figura de Lampião, em vez de se apagar, se eternizou. Hoje, Lampião já não empunha mais o rifle. Seu corpo foi enterrado há décadas, mas sua presença não. No Nordeste profundo, há quem diga que o tempo engole tudo, mas não engole a lenda. Porque Lampião não foi apenas um homem. Foi o reflexo de um país dividido entre o punho de ferro e o pedido de socorro. Foi faca na cinta, mas também cruz no peito. Foi sangue, mas também pão dividido com os pobres. Talvez herói, talvez monstro. Ou apenas um homem comum forjado pelas chamas da injustiça. O que você pensa? Lampião foi um herói do povo ou um tirano mascarado de justiça? Escreva nos comentários, deixe o seu like e inscreva-se no canal para descobrir mais figuras esquecidas.